Olá, eu sou Bárbara Remani, a musa estrangeira. Hoje a gente vai começar a conversar a partir do texto do Aníbal Quijano, Colonialidade do Poder, de 2005, para poder continuar num embasamento teórico de alguns termos que a gente utiliza quando a gente está conversando aqui nos vídeos. O Aníbal Quijano foi um sociólogo peruano essencial para o pensamento decolonial na América Latina, principalmente. Então eu vi como algo muito bom para nós trazer esse vídeo aqui como que num fichamento comentado, para que a gente possa então compreender um pouco mais dessas camadas que compõem a complexidade das dinâmicas relacionais, de uma maneira que a gente possa trazer essas camadas da realidade social para um lugar de entendimento nosso aqui nas nossas plataformas. Aqui no canal a gente vai começar uma série de textos, conceitos, ferramentas que podem nos ajudar como recursos existenciais para essa reconstrução ontológica que a gente tanto fala. Então, a gente poder trazer isso que o próprio Aníbal vai chamar de operadores intelectuais como uma maneira da gente poder também estar tomando esses elementos estruturantes da nossa percepção e da nossa realidade, não apenas social, mas psíquica, né, que é o que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior sobre a travessia de algumas emoções intensas, porém que são inevitáveis, né, nessa experiência humana. Então a gente está se fundamentando aqui, assim como na perspectiva afrocentrada, a partir do acontecimento histórico do colonialismo, do período colonial, do sistema escravocrata. Então o Aníbal começa apresentando as Américas como esse espaço-tempo de nascimento de uma padronização mundial do poder. Ele traz que esse advento do colonialismo foi o que fundou a codificação das diferenças entre as pessoas a partir da ideia de raça. Então, nesse momento, a gente tem essa dicotomia civil entre os conquistadores ou colonizadores e os conquistados ou colonizados. Então, a gente toma, ao olhar a partir dessa perspectiva, a ideia de raça, então, aparecendo como um princípio constitutivo das relações de dominação que vão ser bases para o capitalismo. Em seguida, ele apresenta a articulação, então, das formas de trabalho ou as formas históricas de controle do trabalho, pela primeira vez circulando em torno da ideia do capital e de um mercado mundial. Então, o Quijano toma esses dois aspectos como essenciais para o entendimento sobre a realidade social nas Américas. Ele segue, então, colocando como nesse período do colonialismo, ou período colonial, é o momento também onde passa a se ter uma produção das identidades sociais a partir dessa ideia de raça. E aqui a gente não está falando sobre uma ideia de raça como o que, por exemplo, a perspectiva afrocentrada coloca, de uma experiência existencial compartilhada, com uma cultura, com uma história simbólica. Não. Aqui o Aníbal Quijano está nos apresentando uma ideia de raça que diz respeito a uma conotação racial negativada e muitas vezes relacionada a características específicas e uma localização geográfica. Aqui ele menciona claramente os grupos sociais dos indígenas, dos negros e dos mestiços. Ele utiliza esses três termos para falar das pessoas colonizadas ou as pessoas conquistadas. Quando ele fala sobre essa junção, então, da conotação racial negativada a algum tipo de característica, ele está apresentando uma correspondência hierárquica entre as identidades sociais, que são então constituídas, e os papéis sociais. Essas identidades sociais vão dizer sobre o sistema de vida da pessoa ou a maneira que essa pessoa vai poder viver ou experienciar a sua vida. O Aníbal Quijano, então, nos apresenta o capitalismo mundial como uma dependência histórico-estrutural entre o padrão global de poder
e o padrão global de controle do trabalho. Aqui ele então nos apresenta uma tecnologia de dominação e exploração que é inaugurada com essa globalização de um modo de produção, que se dá justamente na articulação entre essa ideia de raça e as formas de controle do trabalho. Essa distribuição geográfica de como o capitalismo vai se dar mundialmente, então, se fundamenta na Europa Ocidental. A partir do período colonial, a gente percebe uma hegemonia do norte ocidental, se concentrando principalmente nessa Europa Ocidental, que tem o controle do mercado mundial naquele momento ali que o Aníbal está apresentando. Então aqui a gente está falando sobre uma forma de controle do trabalho que se situa numa diferenciação hierárquica entre esses colonizados e os colonizadores, sendo que os colonizados vão ser direcionados por uma forma de trabalho não salariada e relacionada a identidades sociais específicas, ou seja, a esses negros, indígenas e mestiços. E os trabalhos que recebem salário são direcionados aos colonizadores, os brancos e os europeus. Então, o Quijano está nos apresentando um sistema mundo que é inaugurado com o capitalismo mundial, ou seja, um modo sistemático de ação sobre ações, como o Foucault nos apresenta. Esse sistema mundo é composto pela colonialidade e um desenvolvimento intelectual, político e cultural em escala mundial. Ou seja, essa perspectiva hegemônica sendo disseminada mundialmente como aquilo a ser seguido. Nesse sentido, o sistema mundo, que é fundado com o capitalismo mundial, cai no lugar da reidentificação histórica da realidade social. Ou seja, esse sistema mundo inaugura operações processuais que incidem na relação da pessoa consigo em sociedade. Aqui o Aníbal apresenta algumas características dessas operações, sendo algumas delas as expropriações dos conhecimentos e descobrimentos dessas pessoas agora consideradas como negras, mestiças e indígenas, e uma repressão da produção de conhecimento dessas mesmas pessoas, no que diz respeito à sua linguagem, sua cultura e sua história simbólica. Nesse modo sistemático de ação sobre ações, há também um exercício do despojamento da herança intelectual objetivada dessas pessoas colonizadas. Então aqui a gente traz mais uma vez o Achille Mbembe no seu livro Crítica da Razão Negra, quando ele fala sobre um apagamento nominal que é feito em relação às pessoas colonizadas no mundo. Ao impor essa identidade social relacionada a um papel social específico, o sistema mundo do capitalismo mundial coloca um apagamento estruturante nessas existências. O que eu quero dizer com isso? A colonialidade, em relação a esse desenvolvimento capitalista global, coloca uma reidentificação nas pessoas a partir desse espaço que é aberto pelo apagamento forçado. Então aqui o Aníbal está nos mostrando o caminho que as tecnologias de dominação e exploração encontram para poder forçosamente impor a cultura hegemônica ou a cultura eurocentrada como estruturante da vida das pessoas que, na verdade, são colonizadas, ou seja, pessoas que não fazem parte dessa cultura inicialmente. Aqui é até interessante a gente começar a falar sobre isso, né? Porque quando a gente dialoga a partir de uma perspectiva afrocentrada, a gente está articulando com o fato de que nós estamos situados numa cultura ocidental por estarmos na sociedade brasileira. Então, quando a gente traz esses operadores intelectuais, a gente está fazendo um trabalho intencional de olhar para essas camadas existentes na cultura que a gente faz parte nesse momento. A gente não tem a intenção de se suspender da realidade para poder partir de um lugar africano fora do espaço-tempo. A gente fala isso também quando a gente resgata o Muniz Sodré com o Pensar Nagô,
trazendo essa tecnologia ancestral como uma maneira de navegar nesse universo da colonialidade, do poder, que a gente está fazendo hoje a partir desse texto, de uma maneira segura, que ao mesmo tempo não está ahistórica no ar, como é a maneira que o sistema mundo nos coloca a fazer. A gente também não quer se prender apenas às ferramentas que nós carregamos a partir do afrocentrismo, por exemplo. Então, aqui o Aníbal apresenta essas operações processuais como ferramentas úteis para a reprodução da dominação do sistema mundo do capitalismo mundial. Ao promover essa expropriação, repressão e despojamento de recursos ontológicos das pessoas colonizadas, o processo de colonização, então, atua como um processo cognitivo, através da negação da história do poder. Aqui a gente conversa também com o Michel Foucault, quando ele apresenta o poder como algo que foi sendo transformado ao longo do tempo de um aparato político colocado no Estado como uma maneira de atuar sobre condutas e ações das pessoas. Então, aqui a gente está afirmando que a colonialidade é uma manutenção da negação dessa história do poder, fundamentada no colonialismo, no imperialismo e no sistema escravocrata em todas as suas tecnologias. Para finalizar essa porção do texto, a gente está apresentando o conceito de centralidade eurocentrada, que o Aníbal vai apresentar, como aquilo que é central assim, para o nosso entendimento. Essa noção de que a Europa é o eixo central de funcionamento político do mundo, fundamentada, então, em uma noção hierárquica de que a humanidade só funciona se ela parte da Europa e se estende aos Estados Unidos, por exemplo. Se não estiver nesse eixo da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, é uma humanidade que é vista como inferiorizada e anterior, né, numa ideia de progresso. O que o Quijano está dizendo aqui é que a centralidade eurocentrada é fundamentada em uma classificação racial histórica, onde essa hierarquia é fundamentada numa dicotomia civil entre conquistadores e colonizados, entre colonizadores e conquistados, digamos assim. Então, trata-se de uma operação mental de caráter intersubjetivo. A centralidade eurocentrada vai desembocar naquilo que o Aníbal chama de colonialidade, que é essa maneira de codificar as relações com base nessa dicotomia entre europeu e não europeu, tanto para as formas de controle do trabalho quanto para o modo de ação sobre as ações, ou seja, o modo sistemático de funcionamento da realidade social. Aqui, as pessoas colonizadas, ou seja, as pessoas negras, indígenas e mestiças, são consideradas como inferiores nessa escala hierárquica de existência e anteriores no que diz respeito a um conceito histórico de progresso humano. Ou seja, a centralidade eurocentrada instaura um projeto civilizatório fundamentado no modelo universal de ser humano, que coloca essa dicotomia do selvagem e do civilizado como aquilo que vai ditar a experiência existencial a partir de uma perspectiva hegemônica do conhecimento e da história, tanto concreta quanto simbólica. Então, essa ideia do selvagem vai colocar as pessoas negras, mestiças e indígenas em um lugar existencial muito complicado de precisar se moldar a esse modelo ou sofrer um processo de assujeitamento, de simplesmente apagamento existencial. A gente não tem outra maneira de dizer isso. Assim. Quando a gente está trabalhando com o pensamento decolonial, a gente precisa ter essa firmeza no nosso chakra do coração, como a gente também conversou no último vídeo, de poder analisar a realidade da maneira que ela é, sem cair na negação da história do poder
que estrutura a nossa experiência existencial, né? Então aqui a gente vai terminar esse vídeo, mas a gente vai continuar essa série. A gente vai tomar a colonialidade, então, como um lugar muito fértil da gente compreender as camadas existenciais que podem causar densidade no nosso processo, tanto de autoconhecimento quanto de construção aí identitária na sociedade, nesses lugares e espaços sociais que a gente adentra, a partir de um exercício tanto de pensamento quanto das nossas atitudes, quanto das nossas criações, a partir de um lugar mais autônomo, digamos assim. Seguimos, então, desenrolando aquilo que é complexo para que a gente possa trazer simplicidade o suficiente para uma compreensão dialógica. É tudo sobre trocar ideia e conseguir se enxergar para além dessa ilusão da máfia. Então, Anko Jassaneb e espero ver vocês nos próximos. Quanto de uma produção. Ai, gente, tem 2 beija-flor aqui dançando aqui na minha frente, que coisa mais linda! Ai!